Nessa segunda parte, nós vamos ver sugestões para se começar a dissertação. Começando pela introdução. Ele diz: para fins didáticos, vamos usar a proposta. Aí ele diz uma proposta que vamos usar essa proposta para todo o material, tá? Na parte da introdução. A difícil escolha de uma profissão. Esse é o tema. Para demonstrar os modelos do parágrafo a serem trabalhados nesse material. O primeiro parágrafo que a gente vai ver é o parágrafo dito como tradicional ou básico. Ele já começa tratando do assunto. É o parágrafo que eu recomendo vocês usarem, tá? Que é o mais comum e teoricamente é o mais fácil, porque é uma coisa bem mais assertiva de dar certo, tá? Continuando aqui. Apresenta marcas de autoria como um advérbio lamentavelmente, né? Aí tem um exemplo aqui, ó. Muito se tem discutido hoje sobre a escolha profissional, visto que os jovens, lamentavelmente, estão sendo apresentados a ela cada vez mais cedo. Nesse sentido, fatores como a pressão familiar, o mercado de trabalho e até mesmo o dom de cada um devem ser analisados para que melhor se compreenda a questão. Então, basicamente, daqui de muito até aqui cedo é um parafraseamento. A partir de nesse sentido até a questão, aí passa a ser a tese, tá ok? Utilizando que método? O método tradicional ou básico, que é o método que basicamente eu estava passando para vocês até agora, tá ok? A gente chama tradicional ou básico porque simplesmente ele é o mais utilizado. É aquela coisa que, por via das dúvidas, utilize ele, porque foi o primeiro que você aprendeu, é o que mais você faz e geralmente é o que mais os professores ficam em cima para que você utilize. Porque, como eu já disse, ele é o mais assertivo, tá? Segundo, é a base histórica. Na base histórica, basicamente você vai iniciar o texto, né, com uma referência de um fator histórico. Deve indicar ano ou data. Vamos ao exemplo. Ele diz: desde a primeira revolução industrial do século XVIII, ou seja, já indicou aí a data, né? Vemos o capitalismo impor seu ritmo de mercado pelo mundo. Hoje, com a escolha profissional, esse ritmo não é tão diferente, já que a juventude atenta para os rumos financeiros ao decidir qual curso superior escolher. Nesse sentido, fatores como a pressão familiar, o mercado de trabalho e até mesmo o dom de cada um devem ser analisados para que melhor se compreenda a questão. Quando ela fala aí sobre desde a primeira revolução industrial do século XVIII, vemos o capitalismo impor seu ritmo de mercado pelo mundo. Hoje, com a escolha profissional, esse ritmo não é diferente, já que a juventude atenta para os rumos financeiros ao decidir qual curso superior escolher. Então, basicamente, a gente percebe o seguinte: ele adiciona um complemento, é, um complemento parafraseado. Ele colocou aí, ó, hoje com a escolha profissional, esse ritmo não é muito diferente, já que a juventude atenta para, né? Quando ele coloca já que, ele adiciona um parafraseamento e depois ele adiciona uma tese. Então tem uma tese alencada à outra. Quando ele diz aqui, já que a juventude atenta para os rumos financeiros ao decidir qual curso superior escolher. Basicamente está dizendo que o quê? Os jovens, quando vão escolher um rumo profissional, o salário acaba que sendo um fator vital para a escolha de qual o objetivo profissional dele, né? Aí diz aqui, nesse sentido, fatores como ele também faz, a pessoa que fez, né, essa introdução, ela também alenca o que ela já falou antes ao que ela está falando agora. Quando ela diz nesse sentido, significa que, continuando aquilo que eu estava dizendo e complementando, basicamente ela disse isso, né, a pessoa, aí fala, fatores como a pressão familiar, o mercado de trabalho, até mesmo o dono de cada um devem ser analisados para que melhor se compreenda a questão. Então, não há desconexão, pelo contrário, há uma adição, mas uma adição com lógica e coesão textual.
tá ok? Aí aqui embaixo tem uma dica. Observe que a parte final da introdução muda pouco, né? Realmente mudou pouco. Aqui optamos por reproduzi-la intencionalmente, com poucas variações, que essa parte, nesse sentido, fatores como a pressão, para você perceber como ela apresenta o desenvolvimento. Então, basicamente é o que? Se apresenta o desenvolvimento, ela é tese. Tá ok? Porque a tese é o alicerce, é tipo o primeiro tijolo que você coloca. Melhor falando, a tese é a planta da construção. Tá ok? Vamos agora ao terceiro tipo, que é contexto atual. Bem, ele faz uso de um dado do cotidiano para começar a redação. Aí ele começa aí o exemplo dizendo: dados de 2010 mostram que cerca de 50% de ingressantes em uma universidade pública abandonam seus cursos sem concluírem a graduação. Esse terrível quadro evidencia quão importante é discutir a escolha profissional, sobretudo entre jovens que não atingiram a maioridade e que desconhecem as possibilidades do mercado de trabalho. Ele já mudou bastante, né? Ele ainda continua dentro do filtro que ele dá lá no início, né? Do assunto que dá lá no início, ele continua no filtro, totalmente no filtro, mas ele muda a forma da abordagem. Quando ele diz assim, dados de 2010, dados de 2010, tá trazendo os dados, né? Só faltou ele dizer mais ou menos da onde é que ele pegou esses dados. Faltou aí ele dizer, né? Mas dados de 2010, deveria dizer dados de tal local, né? Ou se não, dados de 2010 do instituto, né? Ou do pesquisador tal, mostram que cerca de 50% dos ingressantes em uma universidade pública abandonam seu curso sem concluir a graduação. Até aí é o quê? O que nós estávamos chamando de problemática. Basicamente um parafraseamento, não é? Ele fez ele, na verdade, fez uma citação de uma pesquisa, uma citação indireta, tá ok? Mas ele fez um parafraseamento, querendo ou não. Quando ele começa a dizer, esse terrível quadro evidencia quão importante, ou seja, quando ele diz esse terrível, ele diz, olha, isso daqui me dá permissão para que eu diga tal coisa. Então, quando ele dá esse indício de dizer, olha, isso daqui me dá permissão para dizer tal coisa, já significa que ele está iniciando o quê? A tese. E ele continua no mesmo sentido, querendo ou não, da tese anterior. Quando ele dizia aqui, ó, já que a juventude atenta para os rumos financeiros, ele diz aqui, ó, esse terrível quadro evidencia quão importante é discutir a escolha profissional. Querendo ou não, ele ainda continua meio que no sentido de dizer que, olha, é importante alencar uma educação pré de escolha profissional, para que o estudante, né, ele tenha uma alusão melhor do mercado de trabalho, não só pense em dinheiro, né? Ele ainda continua mais ou menos nesse rumo, tá ok? Na parte 4, ele trata do contraste, apresenta dois lados antagônicos da temática antes de discuti-la. Bem, vamos lá ao exemplo. De um lado, profissões de status que exigem concursos de admissão concorridíssimos, de outros, cursos desinteressantes ou com baixa remuneração, cuja oferta de vagas é maior que a sua procura. É diante desse embate que o jovem se encontra ao fazer sua escolha profissional. Somam-se ao dilema e à pressão familiar e até o medo do desemprego em um futuro próximo. Quando ele começa aqui, de um lado, profissões de status que exigem concursos de admissão concorridíssimos, de outro, cursos desinteressantes ou com baixa remuneração, cuja oferta de vagas é maior que sua procura. Ele fez o quê? A problemática. Está dizendo, olha, isso daqui, basicamente, eu estou usando como um pontapé inicial do que o texto está solicitando de mim. Quando ele fala é diante desse embate, ele já começa a tese, tá? Percebe que sempre quando ele usa expressões que trazem referência, quando ele diz, ó,
é diante desse, traz referência. Quando ele diz aqui, ó, é diante desse, né? Quando ele diz aqui, esse terrível, também é referência. Quando ele diz nesse sentido, né? Quando ele chama aqui nesse sentido. Toda vida que ele usa essa expressão para referenciar, já pode sentir automaticamente que é o quê? Marca de início de tese. Tá ok? Aí aqui, frase de efeito. Usa-se uma frase de impacto para começar a redação. Vamos ver um exemplo? Repetir que a escolha profissional é problemática da juventude nada mais é do que constatar o óbvio. Para melhor entender este dramático quadro, fatores como a pressão familiar, o mercado de trabalho, até mesmo de onde cada um devem ser analisados. Ele começa com a frase de efeito, né, bem impactante, que diz assim: repetir que a escolha profissional é problemática na juventude nada mais é do que constatar o óbvio. Ele está basicamente se impondo fortemente, né? Para melhor entender esse quadro, fatores, quando ele diz, para melhor entender esse, novamente esse, né? A expressão de referência. Eu estou, olha, referenciando algo que já foi dito. Essa expressão de referência nos traz o início de uma tese, né? Fatores como a pressão familiar, o mercado de trabalho e até mesmo o dom de cada um deve ser analisado. Então, basicamente, o perigo da frase de efeito é porque ela meio que foge da norma culta estrutural, vamos dizer assim, né? Do esperado. Então, vamos evitar usar frases de efeito. Vamos nos ater... quero usar uma frase de efeito. Não, usa o modo tradicional ou básico, ou aqueles que nós vimos até agora. A frase de efeito, ela existe, mas a gente dá um pulo, tá? Aí, dica, observe que a frase de efeito não usada na introdução poderá constatar na conclusão do texto. Ou seja, a frase de efeito, quando ela não é usada na introdução, pode ser usada na conclusão. Mas também evita citar uso, não usa. Continua daquele método mais assertivo. Introdução. Introdução não, a interrogação, que é o 6. Muito comum com os temas subjetivos, a opção de começar com perguntas é uma estratégia para prender a atenção do leitor. Eu já usei esse método bastante, que diz, o exemplo aqui, direito ou engenharia, medicina ou odontologia? São muitas as opções para um jovem ao fim do ensino médio. Diante das inseguranças da idade, questões como a pressão familiar, o mercado de trabalho e até mesmo o dom de cada um que deve ser analisado, mas o que ninguém costuma questionar é se as escolas estão falhando ao prepararem seus alunos para escolhas da vida adulta. Então, quando ele começa com essas perguntas, até o momento do ensino médio, ele está fazendo o quê? Trazendo o pontapé da problemática, dizendo, olha, é isso daqui que eu vou começar, né, a fachada, o começo do meu texto vai ser dessa forma. Quando ele fala diante das inseguranças, quando ele começa essa marca de diante, né, uma marca também de referenciação, questões como marca de referenciação, novamente início de tese, tá ok? A interrogação ela é perigosa porque se você fizer uma pergunta e ela não tiver com sentido na continuidade, né? Não tiver com a coesão, melhor falando, se você fazer uma pergunta e quando você for olhar a lógica do texto não bater com a parte da tese ou o resto do parafraseamento, fica vago. É como se você estivesse fazendo uma pergunta aleatória no meio do nada. Então, você precisa ter muita certeza do que você está escrevendo, muita segurança, tá? Só use esse método de interrogação se você souber bem a estrutura futura da sua introdução. Eu vou escrever essa pergunta, mas já pensando em começar depois da pergunta de tal forma e finalizar de tal forma a introdução. Eu tenho isso tudo estruturado na minha cabeça? Então coloca no rascunho ou no mapa conceitual e vê como é que fica, se faz lógica. Tá? Não faça qualquer tipo de pergunta aleatória dentro do tema. Não é porque está dentro do assunto que simplesmente vai fazer sentido, tá ok? Mas aqui, como a introdução começou com perguntas diretas, optou-se por terminar a introdução com um questionamento indireto, que ele diz o seguinte: e se
as escolas estão falhando. Não. É se, no caso. É se as escolas estão falhando ao prepararem seus alunos para a escolha da vida adulta. Né? É um questionamento direto porque ele não especifica a escola. Ele diz escola no geral. Então, se você vai começar com interrogação, né? Uma das opções é terminar com um questionamento indireto, como o exemplo aqui. Novamente, ter cuidado para o questionamento está dentro do tema. Do tema não, do assunto, melhor falando. Destaque de palavras-chave. Isola-se um substantivo normalmente abstrato e começa-se a redação com a reflexão sobre ele. Um exemplo é medo. Isolei, 2 pontos, né? Vou falar sobre ele. Lembre que o início de 2 pontos é a explicação do que está antes. Ou uma elencação de quantidades, né? De tópicos. Ele diz o seguinte: medo. Esse é o primeiro termo em que um jovem pensa quando o assunto é a escolha profissional, feita ao fim do ensino médio. Diante das inseguranças da idade, questões como a pressão familiar, o mercado de trabalho e até mesmo o dom de cada um devem ser analisadas, mas o que ninguém se pergunta é: será que as escolas estão falhando ao não prepararem seus alunos para a escolha da vida adulta? Bem, palavras-chave é a primeira. Ele coloca medo, né, como uma palavra-chave. Ele simplesmente diz: olha, tal palavra vai definir o meu parafraseamento. Quando ele começa de medo até ensino médio, é o parafraseamento. Novamente, como eu falo, é a faixa da introdução. Está dizendo: olha, eu vou iniciar meu texto dessa forma, eu vou dar o pontapé inicial do meu texto dessa forma. A pessoa já vai ser pega na definição de uma palavra que é bem pesada, né, que é medo. Quando fala diante, novamente, né, diante das inseguranças, referenciação, então início de tese. Vamos agora para a próxima. Flashes. Geralmente são usadas frases nominais para o começo do texto. É uma pequena descrição usada para contextualizar a discussão do tema. Aqui, o exemplo diz: medo de ficar desempregado. Né? Ele primeiro basicamente descreveu ali o medo de ficar desempregado. Aí depois ele fala: receio de desagradar os pais. Incômodo ao escolher uma carreira para a vida toda. Estes são os temores mais comuns. Não parece bastante aquilo que fazia no Globo Repórter, né? Dizia tal coisa, onde ele vive, o que ele come, né? Como ele reproduz, esse tipo de coisa que faz no Globo Repórter, parece bastante isso, né? Esse tipo de abordagem. Esses são os temores mais comuns, né? Estou na segunda linha do exemplo. Esses são os temores mais comuns de um jovem prestes a realizar sua escolha profissional. Diante das inseguranças da idade, questões como a pressão familiar, o mercado de trabalho e até mesmo o dom de cada um devem ser analisadas. Mas o que ninguém se pergunta é: será que as escolas estão falhando a não prepararem seus alunos para as escolhas da vida adulta? Então, basicamente, ele começa com frases que elas estão sendo assertivas, né, quanto ao que elas querem impor. Quando diz medo de ficar desempregado, ele está afirmando. Receio de desagradar os pais, outra afirmação. Incômodo escolher uma carreira para a vida toda, outra afirmação. Esses são os temores mais comuns de um jovem prestes a realizar a sua escolha profissional, é uma outra afirmação. Então ele coloca várias afirmações, né, como se fossem, porque flashes. Flash você não, cada foto que você bate, né, uma luz forte, imagine vários flashes, é como se fossem várias afirmativas. É para ir causando impacto temporário na pessoa, para quando ela for ler o texto, ela vá com tanta curiosidade e já encontre a tese, né, ali influenciando-a. Aí o próximo é citações no caso. Personalidades, teorias, obras literárias. Aqui, frases famosas, obras literárias, teorias científicas, entre outras. Né? Vamos ver o exemplo. Confúcio já dizia. Eu estou usando algo que Confúcio disse. Ah, usei aspas. Quando é que eu uso aspas? Quando faz citação direta, ou seja, literalmente você transcreve o que aquela pessoa disse. Algo que foi que Confúcio disse. Trabalhe no que gosta e você nunca precisará trabalhar na vida. Com esse pensamento em foco, muitos jovens pautam na sua escolha profissional em afinidades pessoais como com o curso pretendido. Pronto.
Basicamente iniciei aí meu pontapé inicial, né, minha problemática. Aí depois, entretanto, com a crise econômica que assombra o país, é praticamente impossível desconsiderar o viés financeiro. Antes de se mirar o mercado de trabalho futuro, ainda para piorar esse dramático quadro, fatores como a pressão familiar, o medo do fracasso ou até mesmo o dom de cada um devem ser analisados. Então, quando começa de Confúcio, né, até o final dele, a gente vê uma problemática. Depois, quando ele diz, com esse pensamento em foco, muitos jovens pautam sua escolha profissional e afinidades pessoais com o curso pretendido. Ou seja, ainda é uma problemática, né? Porque ele não está... Na verdade, ele meio que está assim, referenciando, mas a gente fica entre a dúvida porque ele não está basicamente dizendo, olha, isso daqui ocorre. Ele está dizendo, ó, isso aqui realmente ocorre, é um fato, né? Então, se realmente ocorre e é um fato, não é bem ponto de vista. É ainda um parafraseamento. Agora, quando ele diz entretanto, aí a gente já sente que ele vai rebater, né? Então, aí já é a lógica argumentativa dele, já é tese. Com a crise econômica que assombra o país, é praticamente impossível desconsiderar o viés. Pronto, aí ele já está falando na tese, a opinião dele, né? Ponto de vista dele. O próximo é parafrases dos versos famosos. Uma nítida intertextualidade com versos de obras famosas. Pode valorizar o texto. Basicamente você pegar trechos, né, e literalmente transcrever. Um exemplo. No meio do caminho tinha uma escolha. Tinha uma escolha no meio do caminho. A famosa metáfora de Drummond pode ser facilmente atrelada à árdua tarefa do jovem que a cada ano precisa definir mais cedo o seu futuro profissional. Nesse sentido, fatores como... Aí começa, né? Então, quando ele diz nesse sentido, começa com a tese. No meio do caminho até profissional é parafraseamento. Então, basicamente já é bem explícito, né? É parafrases de versos famosos. Você pega um verso famoso, parafrasear ele com suas palavras, basicamente o que ele quis dizer, né? É bem típico, é bem explícito. Agora vamos ao desenvolvimento. Eles aí, tipos de parágrafo mais usados, dissertativo e argumentativo. Aí seguem algumas sugestões para você começar seu parágrafo. Perceba que não há fórmulas prontas. Procure respeitar seu estilo a produzir seu texto. Primeiro, é a explicação de declaração inicial. Desenvolve-se um tópico frasal que é seguido de justificativa que lhe dá base. Quando ele diz aqui no exemplo, ó, a escolha profissional se torna mais difícil quando se quer agradar aos pais. Pronto, isso é o tópico frasal. Basicamente ele diz, olha, eu vou me especificar nisso daqui. Depois, preocupados com o futuro financeiro de empresas, muitos responsáveis acabam por obrigar os filhos a dar continuidade aos negócios, não os estimulando a seguir suas habilidades. Ele está justificando o que foi que ele disse. Somado a isso, há também aqueles que só permitem que os filhos sigam carreiras de prestígio, como medicina e engenharia. Assim não bastassem as inseguranças da idade, os jovens ainda precisam lidar com todo esse tipo de pressão. Basicamente, ele está justificando o fato de ter escolhido aquele tópico. Ele diz, olha, eu escolhi esse tópico aqui dos pais por isso, por isso e por isso. Pronto. E quando ele diz, somado a isso, a gente sente uma lógica argumentativa, né, da pessoa. Mas também a gente sente uma lógica argumentativa quando diz preocupado com o futuro financeiro, né? Então são duas lógicas, são duas teses que se complementam formando uma grande tese, né? Duas teses não. É uma lógica argumentativa que se une a uma análise fundamentatória, né? Fundamentalista, no caso. Uma fundamentação que se junta à análise fundamentalista. Parafrase e tese na introdução, já está em desenvolvimento. Então, basicamente, quando ele diz a escolha profissional se torna mais difícil quando se quer agradar aos pais, preocupados com o futuro financeiro de empresas familiares, muitos responsáveis acabam por obrigar os filhos a dar continuidade aos negócios, não os estimulando a seguir suas habilidades, basicamente fundamentação. Depois, somado a isso, também aí a análise da fundamentação, ou seja, a lógica argumentativa da pessoa que vai escrever.
É o argumento da pessoa, a partir daí de somado a isso. O próximo, confronto ou contraste. A antítese de ideias, ou seja, a técnica usada para mostrar diferença ou oposição. Um exemplo. Profissionalismo e dom nem sempre se entrelaçam, pois podem ser de naturezas antagônicas. Nem sempre o talento estará na atividade diária de uma carreira, embora isso seja desejável. Paralelamente, acredita-se que o bom profissional seja aquele que tem dom para o que faz, uma premissa mais do que questionável na sociedade capitalista de consumo. Percebam quando ele diz paralelamente acredita-se, ele basicamente meio que quebra um pensamento que ele já vinha dizendo. Mas ele não tira, ele não descredita totalmente o que ele falou. Ele apenas joga uma coisa, daqui a pouco ele diz, olha, mas olhando por esse lado, não tem problema. Você só não pode descreditar a que a tese está falando, porque se você descredita a sua tese, então basicamente está dizendo que seu próprio texto está errado, né? Tem que ter cuidado com isso. Não é descretar a tese, é você montar uma linha de descrédito sutil, mas sendo proposital e bem estruturado, tá? Por exemplo, quando eu digo as cores, todas elas estão em tons pastéis. Porém, a luz ela pode afetar da forma que eu enxergo. Sendo assim, se eu mudar o tom da luz, as cores mudam também de tom para mim. Eu basicamente desfiz uma linha de pensamento que eu tinha começado, mas eu simplesmente não tornei ela 100% inválida. Eu apenas usei ela para criar uma lógica. E fez sentido, se você parar para pensar. O próximo é enumeração. Enumera-se as ideias que estão explicadas no parágrafo, indicando sua evolução temporal ou variação de característica. Por exemplo, para o jovem escolher uma profissão, há duas premissas fundamentais. Quando ele diz há duas premissas, ele vai dizer a primeira tal e a segunda tal. A primeira trata do aspecto econômico, pois não é desejo de ninguém estudar durante anos e depois sair da graduação sem emprego, cuja remuneração seja condizente com o esforço feito diário ou mensalmente. A segunda trata do status quo, né, visto que o poder de compra e a aceitação social são ideais perseguidos por qualquer jovem universitário. Primeiro, por que eu digo a vocês que evitam o uso de primeiramente, né? Porque não existe segundamente, já começa aí, né? Então, quando eu digo primeiro tal coisa, segundo tal coisa, você não monta uma linha de limite. Se você vai usar primeiro, segundo, então primeiro limita a quantidade. Diz assim, por exemplo, para tal coisas, há três formas de fazer. A primeira é tal, a segunda é tal e a terceira é tal. Pronto. Tá ok, porque eu limitei inicialmente. Você tem que limitar antes e depois dizer a ordem. Tá? As coisas nas suas ordens, tá bom? Causa e consequência. A relação causa e consequência é, por excelência, o encadeamento lógico do raciocínio. A causa é o motivo de atos humanos em relação à conduta e a consequência é o resultado. Por exemplo, um fator relacionado à escolha profissional está diretamente relacionado à classe social a que pertence o jovem. Isso porque, para muitos estudantes mais carentes, é difícil arcar com os custos, né, de cursos como medicina ou odontologia, os quais também costumam ser oferecidos em modalidade integral. Consequentemente, ou seja, né, devido a tudo aquilo, consequentemente o que se nota é que há cursos que quase principalmente se ocupam pelas elites, denotando as desigualdades sociais brasileiras. Ok. Então, basicamente, causa e consequência é você vem com uma ideia causal, uma ideia que vai causar alguma coisa, e depois você vem com a parte da consequência, ou seja, o que aquela causa causou. Basicamente é isso. Se você monta causa e consequência, você tem que sempre iniciar com a causa e depois fechar com a consequência, porque sempre a causa ela precede a consequência e a consequência ela sempre sucede à causa. Ou seja, antes causa, depois consequência.
Exemplos específicos de conhecimento geral. Por exemplo, no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, que é o INEP, que é o instituto que faz o Enem, a evasão do ensino superior se manteve nos últimos 10 anos, girando em torno de 21%. Embora esse número não pareça alarmante, outro panorama emerge quando analisamos de perto o problema, visto que, com mais de 8 milhões de matriculados, segundo o mesmo INEP, percebemos que mais de 1 milhão de estudantes estão abandonando seus cursos de graduação. Assim fica fácil perceber que as famílias e escolas de educação básica têm falhado terrivelmente na missão de orientar seus jovens quanto aos desafios do mundo universitário e do mercado de trabalho. Então, basicamente, o que é que ele está fazendo aí? Primeiro, ele usa argumentos, exemplos específicos do tema. Se eu estou falando sobre dizer que as escolas não preparam bem os estudantes, então eu vou trazer uma pesquisa específica dentro daquilo, com dados específicos dentro daquilo, tá bom? Ele literalmente traz dados específicos falando sobre as porcentagens em relação ao tempo e em relação à evolução desse tempo. Não tem como ser mais específico do que estatística, né? Porque estatística é baseada em pesquisa. Então, a pesquisa ela é baseada em um subsídio, né, em um subsídio teórico, ou seja, em um pensamento de filtro teórico, científico. O próximo é a recorrência à autoridade. Citamos frases de autoridade para embasar nossa argumentação. Um exemplo: os fins justificam os meios. A famosa frase de Maquiavel representa, um filósofo, né, representa bem o contexto da escolha profissional do Brasil, hoje, visto que, mesmo sem afinidade com alguns cursos, muitos estudantes optam por cursá-los, pensando unicamente no retorno financeiro após a graduação. Assim, expressões como mercantilização da medicina tornam-se comuns, uma vez que se nota um crescimento relevante na falta de humanização de atendimentos médicos, sobretudo quando se vê a atuação de recém-formados. Basicamente, a gente usou uma frase de Maquiavel, né? A pessoa usou uma frase de Maquiavel para poder embasar a argumentação dele. Quer dizer, os fins justificam os meios. Basicamente o que você quer obter vai justificar o caminho que você vai percorrer aquilo antes de obter a sua meta, né? Basicamente ele quer dizer isso. Então, fazendo o que? Por mais que muitos estudantes não queiram fazer, mas eles estão fazendo muitas coisas porque ganham bem. Então, o ganho final está justificando o não prazer em cursar certos cursos. Ele está dizendo isso. Então, eu faço medicina pensando no dinheiro. Então, o dinheiro está justificando o fato de eu estar fazendo o curso de medicina, mesmo que eu não goste dele. É basicamente isso que ele quer dizer. Resposta à interrogação. Uma pergunta inicial é o recurso para o desenvolvimento que tem por objetivo desdobrar o parágrafo. Vamos lá. Ele começa, medicina ou engenharia? Primeiro, lá em cima ele lança opções, aqui ele lança indagação. Na interrogação ele lança opções, na resposta à interrogação ele lança indagação, tem essa diferença. Medicina ou engenharia? Para muitos estudantes, esse pode ser o dilema do fim do ensino médio. Entretanto, se levarmos em consideração os prejuízos dos cofres públicos com a evasão universitária, em torno dos 21%, segundo o INEP, vemos que a resposta à pergunta estudantil pode ser mais séria do que poderíamos supor. Nesse sentido, é urgente que o MEC possa liderar políticas educacionais com vistas a gerenciar melhor seu orçamento universitário. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: medicina e engenharia. Ele inicia com indagação e depois vem, basicamente, olha, essa pergunta, ela dita muitas das escolhas dos estudantes, porque eles escolhem ou engenharia ou medicina. Essa é a indagação inicial para ele poder ter continuidade. Basicamente, a indagação ela pode ser dita como inspiração, tá? Você pode também usar a pergunta como inspiração para o que você vai escrever, tá ok? É válido esse tipo de técnica. Agora é o argumento. Bem, basicamente ele fala sobre argumento de autoridade. O que é argumento de autoridade? É você. Como é que eu posso dizer?
Você usar uma autoridade dentro do assunto que você está falando, alguém que seja reconhecido cientificamente dentro do assunto que você está falando, para poder fortificar seu argumento. É isso. É apenas isso, tá? A gente geralmente usa com citação direta, que são as aspas, tá ok? Ou com parafraseamento também, mas geralmente são citações diretas. Segundo fulano, de acordo com fulano, né? Segundo o instituto tal. Isso daí são argumentos de autoridade. O argumento consensual, ele diz, são proposições óbvias, que por isso mesmo acabam sendo aceitas por todos. Basicamente, quando ele diz aqui, o exemplo, né? A preocupação com o futuro profissional é relevante. Ninguém gostaria de investir 4 ou 5 anos da sua formação em um curso que não rendesse recompensa financeira. Basicamente, o que ele diz aqui, a preocupação com o futuro profissional é relevante. Isso é algo conhecido. Quem não se preocupa com seu futuro profissional é uma quantidade minúscula, né? É nesse intuito que o jovem precisa conhecer bem os desafios do mercado de trabalho e a situação econômica do país antes de fazer escolhas, né? Então, basicamente, ele inicia com algo de conhecimento geral e depois ele vem com a lógica argumentativa dele, dizendo que os jovens eles precisam, né, ter essa necessidade de querer ter uma pré-experiência do que eles uma pré-experiência dos cursos em geral, melhor falando, para depois eles escolherem o que eles querem. Aqui, ainda que não seja o tipo mais convincente de argumento, né, tem que ter cuidado, muitas vezes nos valemos do senso comum para completar as ideias do texto. Por exemplo, o céu, ele possui nuvens. Isso é algo de cunho comum? É. Todo mundo já viu uma nuvem no céu. Todo mundo não. A maioria das pessoas já viram nuvens no céu. Então elas sabem que a nuvem está no céu. Eu preciso de uma comprovação científica para isso? Não. Entendeu? Argumento factual. O argumento factual são argumentos que utilizam fatos, então utilizam informações que foram comprovadas e demonstradas cientificamente, como por exemplo, nesse âmbito, uma pesquisa divulgada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, indica que 86% dos brasileiros possuem algum transtorno mental, seja ansiedade, seja depressão. Apesar dessa informação não estar diretamente articulada com um problema particular em debate, que é o estudante, né, poder escolher melhor a vida profissional dele, é visível o quanto a população se encontra fragilizada emocionalmente por assuntos que envolvem um alternativo futuro. Ele trouxe o fato de que uma pesquisa comprova que algo existe. E ele fez uma relação com o desgaste mental causado por certas escolhas que muitas vezes não são consensuais, são coercivas. O pai chega e diz, olha, você vai fazer medicina, você vai fazer engenharia, a pessoa vai e faz aquele curso, né? Mesmo não querendo. Então, basicamente, ele faz sem essa alencação, porque a pessoa que pratica esse ato sem querer, não toda a vida, mas muitas vezes, a maioria das pessoas, ficam com sequelas mentais, né? Ficam com traumas, ficam com distúrbios devido a, a essa experiência. Aí vem o argumento de competência linguística que ele diz. É o caso, por exemplo, de enfatizar o uso da culto da língua, aproveitando para impressionar o interlocutor. Um exemplo, Duralex, Sedlex é o que deve ter em mente na hora de compreender a estrutura social e consequência das leis no comportamento das pessoas. Analogamente, é mister que essa prerrogativa seja válida também para a escolha de uma carreira, já que o profissional deve assumir as consequências do ofício que exerce. Dessarte, se ele levar um paciente a óbito, ainda que de maneira culposa, poderá arcar criminalmente por seus atos. Percebe que eles usam palavras bem parnasianas, palavras que são bem difíceis de reconhecer, que você precisa ter um conhecimento bem técnico dentro daquele assunto para poder conhecer as palavras, ou que você precisa ter uma experiência vocabular maior do que a que você já tem. Então, isso daí é utilizando competência linguística. Você utiliza
as facetas cultas, né, e difíceis e pouco utilizadas da linguística para poder dar um tom de beleza a seu texto. Aí ele diz: muitos estudantes acreditam que escrever com palavras difíceis é suficiente para tornar uma redação boa. Entretanto, esse pensamento é falacioso, porque não torna uma redação boa. Palavras difíceis necessariamente não vai deixar sua redação mais reluzente. Pelo contrário, ela pode torná-la mais opaca e difícil de entender, porque você usou a palavra errada. É verdade que um texto dissertativo argumentativo deve ser escrito em norma culta, mas não apenas com palavras bonitas e difíceis que sustentam a argumentação. Quando a gente fala norma culta, é o mínimo sentido dentro do padrão. É só isso. Se você faz uma redação com o mínimo sentido dentro do padrão, você está escrevendo a norma culta, tá? Ah, agora se eu tenho um conhecimento, um vocábulo maior, pode colocar seu vocábulo em jogo, pode escrever, sem problema. Agora vamos à terceira parte.